Então, pessoal, boa tarde, colegas da imprensa que aqui estão, sejam todos muito bem-vindos. As demais pessoas que também estão acompanhando essa coletiva de imprensa, obrigada pela presença. Vou fazer só uma breve apresentação dos procuradores e promotores de justiça que foram designados para investigar o caso do dia 29 de abril. Ressalto que nós estamos transmitindo esse evento pela internet, de modo a permitir que nossos colegas do interior e de outros estados também possam esclarecer, né, receber os esclarecimentos que aqui serão prestados a vocês, a partir do trabalho do Ministério Público. Nós vamos fazer um breve relato aqui do resultado das investigações e, na sequência, abriremos para perguntas somente para os jornalistas. Depois, as pessoas da comunidade que quiserem fazer perguntas ou intervenções, a gente pode separar um outro momento para isso, porque os jornalistas têm que fechar suas edições de televisão, seus jornais, e, enfim, eles precisam ser priorizados nesse momento. Essa é uma coletiva de imprensa, ok? Então, nós não vamos permitir, nesse momento, que pessoas que não sejam jornalistas façam perguntas nesse momento. Depois, a gente pode, sim, quem quiser, me procure. Eu me responsabilizo de pegar os nomes de vocês, contato telefônico, para a gente trocar outras informações, ok? Muito obrigada. Então, apresentando aqui o doutor Eliezer Gomes da Silva, procurador de Justiça, coordenador dos trabalhos de investigação do dia 29 de abril. Ao lado dele, o doutor Marcos Bittencourt Fauler, também procurador de Justiça, doutor Maurício Cirino dos Santos, aqui ao lado do doutor Marcos, promotor de Justiça, também designado para acompanhar o caso, e, por fim, o doutor Paulo Sérgio Marcovics de Lima, promotor de Justiça, que também acompanhou o caso. Nós gostaríamos de ressaltar que nós tivemos colaboração de vários promotores e promotoras de justiça, não só aqui em Curitiba, como também em muitas comarcas do Estado. Ok? Então, vou passar a palavra para o doutor Eliezer, que vai apresentar minimamente aí os trabalhos que a gente pôde chegar à conclusão final. Ressalto ainda que, mais tarde, nós enviaremos um texto a vocês, no sentido de tentar contribuir aí com a cobertura jornalística. Muito obrigada. E, ao final, só, por favor, levantem a mão, que aí, a partir das inscrições, a gente vai passando o microfone. É importante fazer pergunta no microfone para que as pessoas que nos acompanham pela web possam também participar e saber o que vocês estão perguntando. Doutor Eliezer. Boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos 60 dias após os episódios do dia 29 de abril. Eu, doutor Fauler, doutor Maurício, doutor Paulo, que fomos designados como os membros do Ministério Público encarregados da investigação. Desde o dia 29, o Procurador-Geral de Justiça baixou uma resolução com a designação de membros para uma investigação independente sobre os fatos. E já a partir do dia seguinte, nós iniciamos um trabalho que foi exaustivo, que consumiu muitas horas, muitas energias de uma equipe imensa de membros e servidores do Ministério Público. Não apenas a equipe de investigação, os promotores e procuradores de justiça que estão aqui na mesa, mas colegas do interior do Estado, porque, a partir do momento que começamos a ouvir as vítimas, as testemunhas, as pessoas envolvidas no episódio, começamos já no dia seguinte aqui em Curitiba, entramos pelo feriado dia 1º de maio, ouvimos pessoas no sábado, e colegas em 33 diferentes cidades também ouviram essas pessoas, tomaram declarações, fizeram os encaminhamentos médico-legais. Então, só para você ter uma ideia, nós, só em declarações, nós reunimos 580 pessoas foram ouvidas acerca desses fatos nesse intervalo de 60 dias. Nosso procedimento investigatório, que hoje estamos encerrando, já tem 25 laudas, volumes, perdão, 25 volumes, né, isso dá aí 5.000 páginas, material analisado. Até aproveito para agradecer não apenas aos colegas do interior que colaboraram com a investigação, mas também aos órgãos de imprensa, porque logo
Em seguida, nós fizemos as requisições para os veículos de imprensa para que nos encaminhassem imagens, fotos sobre o episódio, já que foi muito documentado, e absolutamente todos os veículos de comunicação rapidamente nos apresentaram um farto material. No mesmo dia 30, nós instituímos um e-mail específico, denúncias 29 de abril, para que a população pudesse encaminhar documentos, fotos, filmagens. Esse material também acabou sendo entregue, um farto material. Então, só para você ter uma ideia, só do volume de imagens, de fotos, de filmes, desse material que foi encaminhado pela imprensa e pelas pessoas físicas, pelos cidadãos comuns, nós ocupamos hoje quase que 530 gigas. Nós precisamos, inclusive, de reunir num HD externo para qualquer encaminhamento. Nós também obtivemos imagens de órgãos oficiais, da URBS e da Guarda Municipal. A Guarda Municipal tem câmeras em posição privilegiada no Centro Cívico. E, após reunirmos esse vasto material de documentos, declarações, imagens, fotos, nós também tivemos uma preocupação, e isso nos deu um trabalho adicional de entender a dinâmica do trabalho policial, da dinâmica de uma operação militar dessa natureza. Nós tivemos que nos debruçar sobre as técnicas, as boas práticas dos procedimentos militares para o policiamento de manifestações públicas, para o emprego de munição não letal. Nós tivemos que pedir catálogos à fábrica, consultar manuais da Polícia Militar. Então, de fato, eu posso garantir, assegurar, de que essa investigação, que foi feita com bastante afinco, mas de uma maneira bastante exaustiva. Desde o início, queríamos entender de uma maneira bastante completa o que aconteceu. E, como resultado dessa ampla, exaustiva investigação, nós chegamos à conclusão, e essa conclusão estará sendo hoje formalizada. Nós estamos entrando com uma ação civil pública por improbidade administrativa contra o governador Carlos Alberto Richa, o então secretário Fernando Francischini, o coronel César Vinícius Kogut, então comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Paraná, o então subcomandante, coronel Nerino, e o coronel Arildo, que foi o coordenador da operação, e também o tenente-coronel Hudson, que foi o comandante do BOP. Eu gostaria de... A nossa petição tem quase 86 laudas, amplamente documentada, não apenas com evidências que nós já colhemos no procedimento investigatório, mas com farto material que recebemos. A nossa investigação não se limitou ao dia 29 de abril. A nossa investigação teve, por abrangência, fatos ocorridos previamente ao dia 29 de abril. E essa decisão de apurar os fatos que ocorreram previamente ao dia 29 de abril iluminou de uma maneira bastante intensa o nosso trabalho de investigação, porque conseguimos constatar de uma maneira bastante clara, nítida, reiterada, que houve pelo menos uma grave violação de pelo menos 2 direitos fundamentais: o direito de reunião, o direito de livre manifestação de pensamento. Quer dizer, chegamos inclusive à conclusão de que os drásticos episódios ocorridos no dia 29 de abril, na realidade, foi o ato final de uma tragédia anunciada. Quer dizer, a cronologia dos fatos, a cronologia do comportamento dos envolvidos, tanto em relação aos manifestantes quanto à equipe de policiais, deixou muito claro que aquele confronto, a forma como os fatos ocorreram no dia 29 de abril, poderiam ter sido evitados. Poderiam não ter acontecido, poderíamos não estar aqui hoje falando dessa ação. Então, é uma ação de improbidade. O Ministério Público do Estado do Paraná, ele tem atribuição para mover essa ação de improbidade, inclusive em relação ao governador do Estado,
porque os tribunais superiores já definiram que o foro por prerrogativa de função alcança apenas na área criminal. Então, ao longo dessa ação, nós demonstramos que houve uma grave violação, porque se houve uma grave violação de direitos fundamentais, que há séculos, né, são conquistas da civilização, são conquistas jurídicas e políticas, essa liberdade de protestar, o direito de manifestar seu pensamento, a garantia do pluralismo político, o fato de que a polícia é a polícia do povo e não contra o povo, ou necessariamente contra o povo, né? A violação dessa ideia republicana e democrática de que os direitos fundamentais existem para serem observados, é que, de fato, permitiu que caracterizássemos essas ações como atos de improbidade administrativa que violaram princípios da administração pública e, ao violar esses princípios da administração pública, também causaram danos ao próprio Estado do Paraná. Quer dizer, só para se ter uma ideia, temos já a perspectiva de um passivo de ações indenizatórias bastante significativo por conta, quer dizer, as finanças do Estado do Paraná certamente sofrerão o impacto dessas ações, a nosso ver, injustificadas e ilícitas. E, ao estabelecer o rol dos réus, desde o governador até o comandante do BOP, passando pelos coronéis, pelo secretário de Segurança, essa delimitação foi bastante segura, nós estamos temos conclusões bastante firmes, no sentido de que não foi uma ação isolada de um ou outro policial, de um ou outro sargento, que, na realidade, há toda uma cronologia de fatos que podem explicar que aquelas ações tinham uma aprovação, tinham um respaldo, aquelas ações policiais partiram de um conjunto de deliberações, algumas deliberações institucionais e técnicas bastante questionáveis, e é exatamente por isso que nós estamos propondo essa ação de improbidade administrativa. Na própria ação, evidentemente, que são delimitadas as participações de cada um dos envolvidos, há uma grande cronologia desses fatos. Então, houve a necessidade de divulgar, ou pelo menos de comunicar, prestar contas à sociedade desse trabalho de investigação e do resultado que até agora chegamos no sentido de protocolar a ação. Claro que, a partir do momento em que a ação é protocolada, aí sim os réus têm todo o direito constitucional de se defender, de apresentar as suas justificativas, e aí estaremos discutindo essa questão não mais na esfera investigatória, preliminar do Ministério Público, mas aí já em juízo, com todos os possíveis desdobramentos dessa ação. Pois não? Bom, boa tarde. Eu só para complementar, é que, em função da complexidade dos fatos e do material que foi coligido, chegou-se à conclusão de que várias possibilidades, né, várias providências estão sendo tomadas. A ação de improbidade administrativa, por ato de improbidade administrativa, é uma dessas providências. A outra providência é na área criminal, né, está sendo encaminhado todo esse conjunto, todo esse material que foi recolhido aí durante todo esse período de 60 dias, está sendo encaminhado à Procuradoria-Geral da República, que tem o poder de desencadear uma investigação na área criminal quando envolve crimes de responsabilidade de autoridades como deputado federal e como governador do Estado. Então, ao mesmo tempo que há, né, essa responsabilização por improbidade, há também uma responsabilização na área criminal que pode ou não se dar em função dos encaminhamentos que a Procuradoria-Geral da República venha a dar. Além disso, tramita ainda, junto à Auditoria Militar, o inquérito policial militar,
que vai averiguar os possíveis excessos que tenham cometido alguns dos envolvidos, dos policiais envolvidos. Esse inquérito policial militar é presidido por uma autoridade militar e ele é acompanhado por promotores por esta comissão. Então, nós vamos acompanhando, ainda não se encerraram, né? Nós estamos incorporando também todo o material que foi objeto dessa investigação, aliás, uma investigação muito bem realizada pela Polícia Militar. Nós estamos incorporando também nessa nossa investigação e a partir do momento, né, que a autoridade que preside esse inquérito entender, né, que se esgotou, que se encerrou a investigação, esse inquérito policial militar vem ao Ministério Público para análise de uma possível propositura de ação criminal por crimes militares, né? Então, existe mais essa outra consequência. E uma última consequência que, em função dos episódios, nós entendemos importante, é a própria possibilidade de utilização desse material em relação a manifestações públicas, né? O uso de bala de borracha, o uso de bombas, enfim, todo o material bélico que foi fartamente utilizado nesse episódio de 29 de abril, e nós entendemos que isso não é a melhor estratégia do ponto de vista policial, né? A população, quando se reúne, tem direito à manifestação manifestação livre de pensamento. Então, não é possível que se possa obstar esse tipo de manifestação com o uso desses artefatos aí militares. Então, nós estamos encaminhando também uma proposta de alteração da legislação, instituindo a proibição da utilização desse material em manifestações públicas aqui no estado do Paraná, né? Então, são providências que, embora a gente tenha, né, feito todo o esforço possível, primeiro para encerrar em 30 dias, não foi possível, agora encerramos em 60 dias, não se esgota, né, nada se esgota com a propositura da ação. A ação é uma das providências, ainda há providências que podem ser desencadeadas no âmbito criminal. Só para complementar essa informação em relação aos aspectos criminais, né, gostaria de ressaltar que, no âmbito do Ministério Público, houve instauração de 2 procedimentos investigatórios, né? Um procedimento preparatório de inquérito civil e que tem natureza civil, né? E um procedimento investigatório criminal que tem natureza criminal. As investigações do Ministério Público, elas foram realizadas, foram desencadeadas essencialmente no procedimento preparatório civil, né? Ou seja, todos os elementos probatórios, né? Depoimentos de testemunhas, de vítimas, de deputados, de policiais militares, esses depoimentos foram colhidos no procedimento preparatório de natureza civil, assim como juntada de laudos, juntada de material da imprensa escrita e televisiva, e também aquele material que foi encaminhado, enfim, por iniciativa de particulares, através do e-mail que nós criamos para a recepção desse material relativo ali ao dia 29. Todo esse acervo probatório, né, como o doutor Eliezer falou, que mais de 500 pessoas inquiridas ao longo do território do Paraná, todo esse material probatório, ele evidentemente subsidiou essa ação civil pública por prática de atos de improbidade administrativa, e no seu final, né, no final do procedimento preparatório, com a propositura da ação, houve determinação de que todo esse conjunto e todos os elementos que vão integrar a ação civil pública fossem apensados, né, fossem anexados ao procedimento investigatório criminal, e a partir de então, né, nós identificando, né, indícios, né, exatamente com essa anexação desses documentos, nós identificamos indícios de prática de crimes de abuso de autoridade, por violação à incomunidade física dos indivíduos e por violação ao direito de reunião. Isso está previsto na lei que prevê os crimes de abuso de autoridade. E também crimes de perigo comum, que seriam crimes que estão previstos no Código Penal, aqueles crimes de arremesso de artefato explosivo
e que podem causar danos à integridade física das pessoas, e manejo de bombas de efeito asfixiante também, que também podem causar danos e efetivamente causaram aos manifestantes. Nós identificamos indícios suficientes de autoria por parte do escalão de comando da Polícia Militar, ou seja, as mesmas pessoas demandadas na ação civil pública que integram os quadros da Polícia Militar, né? O comandante-geral, o subcomandante-geral, o comandante da Operação Centro Cívico e o comandante do BOP, né? Nós identificamos indícios da prática desses crimes e, em relação ao governador do Estado e ao secretário, então secretário de Segurança Pública, que hoje já ocupa o cargo de deputado federal, como nós não temos atribuição, né, para prosseguir nas investigações em relação a essas autoridades que possuem foro privilegiado por prerrogativa de função, aí sim, então, nós estamos encaminhando todo o material para que esse juízo de valor acerca dos reflexos criminais, né, em relação ao governador do Estado e o então secretário de Segurança Pública seja feito, né, esse juízo pela Procuradoria-Geral da República junto ao STF e ao STJ, em conjunto com todos os outros policiais militares, né, em relação aos quais nós identificamos indícios suficientes de autoria. Eu só queria complementar que, no tocante ao inquérito policial militar, nós estamos acompanhando desde o início, acompanhamos os depoimentos, as requisições. Esses crimes militares, que notadamente serão lesões corporais, sejam elas de natureza leve ou grave, com a responsabilização daquele que causou a lesão diretamente, como também, eventualmente, os comandantes da operação poderão, eventualmente, responder por esses crimes. E como bem foi falado, nós não temos atribuição, ou seja, nós não podemos fazer uma investigação contra pessoas que têm a faculdade de serem julgadas por um tribunal específico, que no caso seria o governador do Estado e, hoje, deputado federal Fernando Francischini. E a análise que nós fizemos é quanto à existência de indícios desse crime. Nós não podemos pegar e dizer taxativamente que ocorreu, mas verificamos na colheita desses elementos na investigação civil, porque a criminal nós não podemos fazer, exatamente a existência desse crime, por isso vamos encaminhar para a Procuradoria da República. Então é isso, em resumo, já abrimos para a pergunta. Em resumo, há três encaminhamentos. Um desses encaminhamentos foi a protocolização da ação civil pública, por ato de improbidade. Como disse o doutor Fauler, nós estamos ainda acompanhando o resultado do inquérito policial militar para verificar a possibilidade de início de ações penais no âmbito da Justiça Militar e também que nós temos atribuição e estamos encaminhando para a Procuradoria-Geral da República para que, ao seu juízo, para que, com a sua própria análise, verifique se são procedentes ou não, se ela verifica a possibilidade ou não de avançar em alguma investigação criminal. Como nós dissemos, não investigamos criminalmente nenhuma das pessoas que tem foro por prerrogativa de função. E, como o doutor Fauler também ressaltou, nós também estamos encaminhando, de início para uma via administrativa, uma forma de regulamentar pelo poder, uma forma de fazer com que o Executivo regulamente, de uma forma mais abrangente, o policiamento de manifestações públicas, com efetivo respeito a protocolos internacionais e para o asseguramento das liberdades públicas, da fruição dos direitos fundamentais. Então, podemos passar às perguntas. Só peço aos colegas que identifiquem-se, nome e veículo, por gentileza. Vamos passar à primeira pergunta. Oi, boa tarde. Meu nome é Diego, sou da Gazeta do Povo. Gostaria de saber duas coisas. Primeiro, o papel de cada um desses atores aí que estão sendo indiciados, dentro desse contexto do dia 29, o que cada um fez. E também gostaria de saber só uma dúvida técnica com relação à ação civil pública. Ela foi protocolada onde exatamente? E é a parte criminal, propriamente dita, do governador e do Francischini que deve subir para a PGR, o resto fica aqui, é isso? Isso.
Bom, em relação à ação civil pública, em relação à ação civil pública, nós dissemos que estamos protocolando, esperamos concluir até hoje, porque ela vai ser protocolada perante uma vara da Fazenda Pública que trabalha com processo eletrônico. Então, processo aqui em Curitiba. Então, o processo eletrônico, e como nós temos, além da petição, que ela em si tem 86 páginas, nós temos um procedimento investigatório com 25 volumes, uma quantidade enorme, então há uma lentidão do sistema, porque nós temos que protocolar a petição e todos os seus arquivos em anexo. Mas esperamos até o final da tarde, né, tão logo saiamos dessa entrevista, vamos agilizar esse procedimento. Então, até, quem sabe, até amanhã, até o final do dia, já teremos, inclusive, condições de saber a distribuição dessas ações. Em relação ao papel de cada um, primeiro, nós verificamos e confirmamos, constatamos, nós estamos bastante, assim, digamos, seguros de que há evidências bastante significativas em relação a todas as imputações que nós fazemos. Em relação ao hoje deputado federal Fernando Francischini, que à época era secretário de Segurança, ficou muito claro que ele exercia um papel, ele foi o grande protagonista político e operacional da chamada Operação Centro Cívico. Chamada a Operação Centro Cívico, porque essa operação ela foi formalmente planejada e executada já desde o dia 25 até o dia 29 de abril. Então, o então secretário Francischini, de uma maneira bastante clara, bastante evidenciada na investigação, ele não apenas respaldou politicamente essa ação, até porque uma ação grandiosa como essa, envolvendo mais de 2.600 policiais, só no dia 29 de abril à tarde, foram empregados 1.600 homens, com pagamento de diárias, com toda uma intervenção no espaço urbano do Centro Cívico bastante radical. Evidentemente que o secretário Francischini precisava de garantir condições políticas, administrativas e financeiras para essa operação. Mas eu disse que ele foi um protagonista da gestão político-institucional, ou seja, para assegurar meios para que essa operação ocorresse, mas também foi um dos protagonistas na gestão operacional dessa ação. Ou seja, ele se envolveu também em atos de policiamento, em decisões de policiamento, partiu do próprio secretário diversas ordens no sentido de impedir a manifestação de pensamento em dias anteriores, mesmo antes do dia 29, a própria imprensa noticiou diversos incidentes decorrentes dessa obstinação, digamos assim, do secretário em impedir que carro de som fosse instalado na praça, de que as pessoas pudessem entrar. Então, em relação ao secretário, o então secretário Francischini, tanto no âmbito operacional, ele tinha um papel importantíssimo, quanto no âmbito político-institucional. Em relação ao coronel César Vinícius Kogut, é verdade que no início da operação, ele até fez uma viagem, em alguns aspectos ele foi substituído no planejamento dessa operação pelo subcomandante Nerino, mas, a partir do momento em que ele tomou conhecimento dessa operação, ele não apenas emprestou a sua condição, de comandante-geral da Polícia Militar para essas ações, como, inclusive, tomou decisões que, a nosso ver, inclusive, foram bem determinantes para até o próprio desfecho. Houve, inclusive, uma substituição do então comandante da operação, que era o coronel Sherrad, e o coronel Sherrad, temos evidências muito firmes de que o modo como o coronel Sherrad conduzia essa operação, comandava essa ação, ao mesmo tempo procurando estabelecer, garantir a ordem pública, ao mesmo tempo procurando cumprir com a sua função, mas também respeitando e reconhecendo
que ele deveria compatibilizar essas ações de policiamento com a livre manifestação de pensamento. Então, houve várias tentativas desse anterior comandante, e, surpreendentemente, 24 horas antes do dia 29, esse coronel é afastado por decisão do próprio coronel César Vinícius Kogut, que o substitui pelo coronel Arildo, e tudo indica, quer dizer, temos fartas evidências de que exatamente aquele comandante da operação até então, que inclusive seria o comandante natural da operação, porque ele era o comandante do comando regional, que parecia especialmente talhado para esse papel de negociação, que é importante, porque quando se fala em policiamento de manifestação pública, é um enfoque completamente diferente do que uma incursão aí de natureza em relação a um território hostil ou com pessoas violentas, né? É uma manifestação que se revelava pacífica, ainda que qualquer manifestação, qualquer reunião de pessoas possa decorrer algum incidente, alguma questão. Então, houve essa substituição pelo coronel César Vinícius Kogut. O coronel César Vinícius Kogut acompanhou todo o desdobramento da operação. Foi o próprio coronel, inclusive, que parabenizou no mesmo dia, mandou, inclusive, registrar em ficha funcional, elogio às tropas pelo trabalho realizado. O subcomandante, então, o coronel Nerino, foi ele junto com, enquanto o secretário Francischini, então o secretário Francischini tinha o comando, como eu falei, a gestão político-institucional e a gestão operacional, o Nerino também exercia não a gestão político-institucional, mas a gestão operacional, porque, embora o coronel César Vinícius fosse superior e hierárquico ao coronel Nerino, na prática, como se verificou, foi o coronel Nerino quem, de fato, foi o grande colaborador, ou pelo menos o articulador das decisões, quer dizer, aquele que fazia com que as orientações e determinações do secretário Francischini fossem seguidas. Então, em relação ao coronel Nerino. Tanto é que, antes mesmo da substituição do comando, quando foi substituído, mesmo um pouco antes de se substituir o coronel Scherrad pelo coronel Arildo no comando da operação, tinha sido feita uma distribuição de papéis em que o próprio coronel Nerino ficaria responsável pelas operações especiais. Vou avançar mais um pouco para dar oportunidade para outros veículos. Que ele me perguntou qual era o papel. Eu acho que, se eu avançar um pouco na resposta dele, talvez eu responda algumas dos outros. Então, pois não. Quanto à questão da responsabilidade, da apuração da responsabilidade dos policiais militares pelos crimes comuns, eles são atraídos para exame também da Procuradoria da República. Pode entender a Procuradoria da República em desmembrar essa apuração. Tanto que tudo pode correr perante o STF, em virtude de haver um deputado federal, como pode também haver um desmembramento para que parte fique no STF, parte vá ao STJ, porque o governador tem foro de prerrogativa de função no STJ, e as demais infrações sejam julgadas aqui. O que nós vamos ter atribuição desde logo são os crimes militares, como eu falei antes. Aí nós, como Ministério Público Estadual, vamos atuar. Eventualmente, adiante, pode acontecer que retorne para nós essa investigação. Pois é, então, em resumo, como consta na ação, o secretário Francischini, como protagonista da gestão política operacional, o coronel Nerino, como principal protagonista da gestão operacional da ação policial, o coronel César Vinícius Kogut, como apoiador institucional da gestão operacional da polícia, o coronel Arildo, como executor da ação policial em seu desfecho final, ele não participou de toda a operação, e tendo uma parcial autonomia em relação aos seus desdobramentos. O tenente-coronel Hudson, comandante do BOP, como executor da ação policial, também tinha uma parcial autonomia em relação aos seus desdobramentos. E o governador Carlos Alberto Richa, porque conferiu, ainda que por omissão, um respaldo político, institucional, administrativo às ações policiais. Boa tarde, é Estelita, da Folha de São Paulo.
Eu gostaria de fazer duas perguntas. O senhor tratou agora um pouquinho da questão do governador Beto Richa, a responsabilidade dele. Eu queria saber exatamente que provas, que evidências, que indícios o Ministério Público tem em relação a esse respaldo político, né, que o senhor falou. Enfim, o que são exatamente esses elementos que levaram vocês a responsabilizar o governador? Alguém citou o governador? Enfim, o que existe, né, contra ele? E a segunda questão é em relação à argumentação do governo estadual, na época, de que haveria black blocs infiltrados na manifestação, que eles partiram para o ataque. O que se concluiu em relação a isso? Houve agressão por parte dos manifestantes? Enfim, o que foi apurado? Bom, em relação ao governador Beto Richa, de início é de se lembrar que, até pelo artigo 49 da Constituição Estadual, o governador do Estado é o grande comandante da segurança pública, ele é o número 1 em relação às ações da polícia. Então, primeiro, que nessa posição constitucional importante, e numa grandiosidade dessa operação, porque não foi uma operação corriqueira, foi uma operação que exigiu o deslocamento de um quantitativo enorme de pessoas, pagamento de desembolsos financeiros, numa época, inclusive, que as finanças do Estado, né, isso se tem por notório, tinha dificuldades. Toda a operação, inclusive, teve até apoio de helicópteros além do helicóptero da polícia, de um helicóptero que servia ao governador do Estado. E a base da nossa atribuição de responsabilidade ao governador é de que, no mínimo, houve uma omissão dolosa do governador, porque uma ação desse porte, uma ação nessas dimensões, para garantir a votação de um projeto, né, inegavelmente de interesse do governo, ela é uma ação que envolveu uma série de providências e decisões que certamente os escalões inferiores, o secretário de Segurança, o comandante-geral da PM, jamais ousariam, diria eu, realizar uma série de ações sem contar com o apoio, o respaldo do governador. Inclusive, até é significativo que no dia 28 de abril, durante a madrugada e na manhã do dia 28 de abril, houve um prenúncio de um enfrentamento. Houve um enfrentamento, ainda em função de um episódio de retirada dos carros de som de líderes de entidades sindicais. Então, veja, isso é. Então, vejam bem, já se forem pesquisar as manchetes dos jornais de Curitiba no dia 29 de abril, todos eles espantam, de uma maneira bastante evidente, esse conflito entre as forças de segurança e os manifestantes, o que, a partir daí, já exigiriam uma postura mais assertiva do governador do Estado, no sentido de se evitar aquilo que talvez pudesse já ser uma tragédia anunciada. Também o próprio Palácio do Iguaçu acabou sendo o palco de observação de toda essa operação, que os militares chamam de Teatro das Operações. Quer dizer, foi no terceiro andar do Palácio Iguaçu que as tropas, inclusive, foram recebidas depois do evento e parabenizadas, inclusive, pelo seu secretário especial, chefia de gabinete, Dionilson Roldo. Foi ali no Palácio Iguaçu, inclusive, em algumas salas do Palácio Iguaçu, que se improvisou, inclusive, um centro de detenção de pessoas. Nós temos depoimentos de pessoas, de jovens, que foram detidos e encaminhados para uma sala improvisada no Palácio do Iguaçu. Então, há uma série de evidências de que o governador não poderia desconhecer o que estava acontecendo, de que o governador, de que essas ações jamais poderiam ser tomadas sem o respaldo do governador, e também a utilização da própria estrutura física, a própria estrutura operacional, como eu disse, até um helicóptero que servia ao governo foi utilizado para voos rasantes, intimidadores, em relação aos manifestantes. Então, em matéria, especialmente em matéria civil, matéria de direito administrativo, é por isso que nós estamos nessa esfera de improbidade administrativa, quem exerce uma função pública, ainda mais uma função pública de especial relevância, como um cargo de governador, de ministro, presidente da República, de secretário de Estado, ele tem atribuições especialmente
elevadas, quer dizer, quanto maior o nível de poder no Estado Democrático de Direito, maior o grau de responsabilidade. E a doutrina, os estudos e as decisões judiciais e os estudos doutrinários já ultrapassaram aquela fase em que a simples e pura omissão, exatamente para se desviar das suas responsabilidades, não teriam relevância jurídica. A lei de improbidade administrativa considera atos de improbidade administrativa tanto as ações quanto as omissões. Se o governador deveria agir, poderia agir para impedir esse resultado, ou para que a legítima ação de policiar uma manifestação pública dentro dos limites constitucionais fosse executada da melhor maneira, e não fez, ele também está sujeito à responsabilização jurídica por essa omissão que nós caracterizamos como uma omissão dolosa. Nós temos prova da omissão. Só para complementar o outro questionamento, né, em relação aos supostos black blocs, né, essa possibilidade, né, da existência de black blocs foi aventada já logo após o incidente, né, do dia 29 de abril, por autoridades do governo. E para apurar essa possibilidade de existência desses ditos black blocs que supostamente estariam ali para incitar os manifestantes ou para inflamar os manifestantes para uma eventual invasão, enfim, um confronto com a polícia militar, houve a instauração de 2 termos circunstanciados de infração penal, né, pela Polícia Civil. Esses 2 termos circunstanciados, né, eles foram instaurados a partir de detenção de manifestantes que foram reputados como black blocs no desenvolvimento do incidente. Acontece que a apuração dos termos circunstanciados de infração penal, que apuravam ali crimes de resistência e perturbação do sossego, a apuração criminal evidenciou que não havia indícios nenhum de prática de crimes e não se identificou nenhum cidadão que pudesse ser rotulado como black bloc. Até um dos termos circunstanciados já foi arquivado perante o Juizado Especial Criminal, o outro está em vias de arquivamento, e o inquérito policial instaurado pelo 1º Distrito Policial de Curitiba, pelo delegado Dr. Gil Tesseroli, até o presente momento também não identificou quaisquer pessoas rotuladas como black blocs, e também não identificou existência de indícios de práticas criminais nenhuma, né? Então, isso evidencia que, na realidade, esse argumento de que havia existência de black blocs, ele não se sustentou, né? Isso foi evidenciado tanto na nossa apuração também, como na apuração, até o presente momento, pela Polícia Civil. Só complementar que a imputação da existência desses black blocs, ou sei lá o quê, foi insistentemente feita. Mas nem a Polícia Civil, que abriu, né, como foi referido, nem a Polícia Civil, que abriu 2 investigações sobre isso, nem a Polícia Militar, que tinha 1.600 homens ali em operação, né? E a nossa investigação, em que nós ouvimos mais de 500 pessoas, ninguém, em momento algum, identificou qualquer pessoa vinculada ao movimento Black Bloc, né? Não existe evidência nenhuma. Inclusive, nós tivemos depoimento de um fotógrafo da Folha de São Paulo, que prestou depoimento, do Estado de São Paulo, que prestou depoimento dizendo que ele foi fotografado e foi apontado como Black Bloc, né? Foi feita essa imputação indevida a ele, embora ele estivesse ali como fotógrafo exercendo a sua função, né? Então, não houve em nenhum momento houve qualquer identificação. Se havia, eles estavam muito bem disfarçados, né? Só complementando, complementando em relação aos black blocs, eu que tenho acompanhado o inquérito policial militar, os próprios policiais militares, inclusive os oficiais, quando ouvidos, mencionam
que não poderiam dizer com absoluta certeza que havia presença de black blocs na manifestação. E isso é um fato absolutamente relevante, porque a Polícia Militar tinha também PM2 infiltrados entre os manifestantes. E não foram presas pessoas. Então, essa questão dos black blocs, os senhores sabem também, foi noticiado até como black blocs de estudantes de Londrina que estavam preparando uma solução para amenizar os efeitos do gás lacrimogêneo. Eu só queria complementar em relação aqui que o doutor Eliezer falou, da questão do governador. Nós estamos falando de um encaminhamento de uma proposta de interesse do governo, num lamentável incidente que durou 2 horas. Foram 2 horas de confronto dos manifestantes com os policiais militares. Eu acho que aí já diz bastante da questão do interesse do governador nesse ponto. Só rapidamente, só para fechar aqui, primeiro, né, de fato, os black blocs não apareceram, não surgiram ao longo da investigação, como se disse. Houve uma equivocada identificação de pessoas como pertencendo a esses grupos, o que poderá, inclusive, gerar mais um passivo de indenização para o Estado, na medida em que pessoas, estudantes, foram expostas em entrevistas do governo, da Secretaria de Segurança, tendo a sua imagem abalada, vinculadas a um comportamento, no mínimo, questionado, sem que houvesse nenhuma evidência disso. E o que também ficou caracterizado, tanto por declarações quanto por imagem, que é aquilo que se considera como prática dos black blocs, pelo menos os procedimentos adotados pelos black blocs, não foram verificados, né? Por exemplo, depredações. Nós tivemos ali uma estação tubo, ali no centro dos acontecimentos, e essa estação tubo ficou intacta, não houve nenhuma depredação. E avançando um pouco mais, e esse é um ponto importante a ser enfatizado, ainda que houvesse black blocs, o que não se demonstrou na investigação, cabia ao Estado garantir, e essa foi a grande falha, o grande equívoco de toda a ação, é que ainda que houvessem pessoas tentando atrapalhar o livre exercício das liberdades públicas pelos cidadãos, pelos manifestantes, caberia à polícia proteger os manifestantes contra esses possíveis arruaceiros e não tratar todos os manifestantes como se arruaceiros fossem, como se criminosos fossem, ou como se estivessem ali simplesmente para confrontar a polícia. Talvez essa lógica de não entender que uma livre manifestação, uma manifestação pacífica, ela não apenas deve ser respeitada, mas protegida, inclusive, pela polícia, dever da polícia, inclusive, dar segurança aos que participam da manifestação, tenha sido, talvez, a grande premissa do equívoco de procedimentos que foram feitos, e o que é mais lamentável, mesmo depois do episódio, se tentou justificar aquelas ações desproporcionais, completamente injustificáveis, utilizando-se argumentos que não foram comprovados na investigação e, ainda que houvesse um grupo de pessoas tumultuando a manifestação, deveriam ensejar a proteção da polícia em relação aos manifestantes. Temos mais uma pergunta de uma colega. Oi. Agora sim, boa tarde a todos. Eu sou a Ellen, da Rádio Band News. Gostaria de perguntar aos senhores em que medida o governo ajudou ou abriu informações sobre o dia 29, porque no início dos trabalhos havia essa espécie de desconfiança com relação ao trabalho do Ministério Público por parte do governo, por acreditar que era partidário, enfim, houve esse tipo de comentário. Queria saber como o governo ajudou nas investigações, se ajudou. E a segunda pergunta tem relação com relação à regulamentação que o senhor disse no começo. Como isso vai funcionar? De que forma isso seria feito? Por meio de uma recomendação, uma sugestão de projeto de lei? Não sei. De que forma essa ação civil pública pode ter efeitos práticos no policiamento aqui do Paraná? Bom, em relação à colaboração do governo para as investigações, todos sabem que no próprio dia 29 de abril, pela manhã, exatamente diante das notícias, inclusive de requerimentos formais, pedindo uma atuação do Ministério Público do Estado do Paraná
em relação aos episódios que já estavam se verificando de enfrentamento de polícia, de conflitos entre polícia e manifestantes, o Ministério Público emitiu uma recomendação número 1, 2015, assinada pelo Procurador-Geral, Dr. Elim, pelo Procurador-Geral, Dr. Gilberto Jacóia, e pelo Procurador, Dr. Olímpio, coordenador do Centro de Apoio a Direitos Humanos, exatamente alertando para a necessidade de se cumprir protocolos internacionais, não apenas internacionais, cumprir o que consta na Constituição. Houve o episódio dia 29, no dia 5 de maio, o procurador, já iniciado o processo investigatório civil, o Procurador-Geral encaminhou um ofício ao governador do Estado, ao secretário de Segurança de então e ao comandante-geral da PM. Até hoje, 61 dias depois do primeiro ofício do dia 5 de maio, e alguns dias depois da reiteração desse ofício, dia 20 de maio, o Ministério Público não recebeu uma linha, um parágrafo do senhor governador do Estado, e seja do então secretário de Segurança Pública, seja do atual secretário de Segurança Pública. Os ofícios não foram respondidos. Quando nós convocamos os comandantes militares a prestarem informações ao Ministério Público, aí nós insistimos, queremos dados sobre a operação militar, queremos documentos sobre o que aconteceu, e aí, por muita insistência, o coronel César Vinícius, disse que já havia encaminhado as informações dos documentos militares para o secretário de Segurança, que encaminhou para a chefia da Casa Civil, e lá ficou até hoje. Então, diante dessa nossa insistência, o próprio comandante-geral da PM foi que tirou uma cópia da cópia que ele tinha encaminhado ao secretário de Segurança e nos repassou esse material. Ao longo disso, tanto o governador Carlos Alberto Richa quanto o secretário Fernando Francischini constituíram advogados e começaram a peticionar, junto à equipe de investigação, para acesso aos documentos. Quer dizer, a resposta institucional do governo do Estado, a resposta institucional do secretário anterior, até hoje nós não recebemos. Os dois ofícios de 5 de maio e dia 20 até hoje não foram respondidos. Mas, paralelamente a isso, os advogados particulares do governador Carlos Alberto Richa e do secretário, do hoje deputado federal Fernando Francischini, começaram a peticionar para acesso às informações. Tão logo eles peticionaram pedindo cópias dos elementos de informação, nós já imediatamente fornecemos os dados que nós tínhamos até então, os dados, inclusive, logo depois que eles peticionaram, nós fornecemos 14 volumes, com a ressalva de que aquelas mídias, aquelas informações audiovisuais, aqueles depoimentos que foram tomados com gravações, nós precisaríamos de um tempo maior para organizar essa informação. Afinal de contas, as declarações não eram prestadas apenas à equipe de investigação. Essas informações elas eram prestadas por promotores, como eu disse, de 33 diferentes comarcas. Então, quem preside uma investigação, quem está à frente de uma investigação, tem o direito de organizar as suas informações, notadamente porque, como nós vimos aqui, um número. Então, como nós fizemos? De imediato, entregamos, inclusive, de uma maneira facilitada, digitalizamos e entregamos em meio digital 14 volumes dessa informação. As declarações juntadas nesses 14 volumes até então, elas eram compostas, algumas declarações foram feitas por escrito, o próprio promotor escrevia, reduzia a termo, como nós chamamos as declarações das testemunhas, e outras eles gravavam. Aquelas informações que foram reduzidas a termo, de imediato nós entregamos e fizemos um despacho dizendo, olha, também daremos acesso àquelas informações gravadas, mas precisamos organizar essas informações. Agora, esses 14 volumes, ainda que nem todo o material, ainda que o material audiovisual naquela época não tivesse sido disponibilizado, ali, nesses 14 volumes, você já tinha as primeiras declarações de pessoas de atores importantes nos fatos, sindicalistas, estudantes, policiais, militares. Nós já tínhamos, inclusive, os dados sobre a própria operação. Então, já nesse primeiro volume de informações, já tinha a defesa tanto do governador
governador Carlos Alberto Richa quanto do deputado Francisquini, um material bastante significativo, e dissemos que, tão logo, reuníssemos o material. Semana passada, já despachamos no sentido de que, olha, todo aquele material remanescente já está à sua disposição, mas só nós levamos quase um dia só para passar, porque nós temos, inclusive, não basta um pendrive, né? Como são 600 GB, você precisa, inclusive, fornecer um HD externo para repassar essas informações. Agora, eu quero deixar bem claro aqui, até porque deixar claro como é que funciona, qual o procedimento. O Ministério Público tem a atribuição para promover as suas investigações, tanto criminais quanto civis. No caso, nós não promovemos investigação criminal envolvendo nem governador, nem deputado, porque, como já foi enfatizado aqui, nós não poderíamos fazer isso. Fizemos um procedimento civil. Só que quem conduz uma investigação não pode ficar à mercê da boa vontade ou do interesse de quem é também daquele responsável pelos fatos que nós estamos apurando. Quer dizer, se o procedimento investigatório civil ele foi instaurado para apurar possíveis violações de direitos fundamentais e encaminhamos, evidentemente que essa investigação, qual era a tese dos advogados, qual era a tese dos advogados de defesa, tanto do governador Carlos Alberto Richa, quanto do deputado, é que eles só vão nos mandar as informações quando nós concluirmos as investigações. Quer dizer, a tese é de que o Ministério Público tem que encerrar as suas investigações para que eles tenham acesso a todo o conteúdo das investigações, para só assim poderem se manifestar. Evidentemente que o Ministério Público, nenhuma instituição que tem uma atribuição legal e constitucional de investigar fatos, pode paralisar as suas investigações de acordo com o interesse, a conveniência e a oportunidade das pessoas envolvidas, ainda mais em se tratando de autoridades públicas. Autoridades públicas, agentes políticos, governadores, ministros, secretários, inclusive uma atividade corriqueira, prestar informações em mandado de segurança, em habeas corpus, e nós temos, de um lado, do ponto de vista institucional, um silêncio absoluto, não recebemos um ofício prestando informações, e, por outro lado, essa tentativa dos advogados do governador Richa e do deputado Francisquini de certa forma, fazer com que as nossas investigações fiquem paralisadas sem nenhum novo dado. Doutor Eliezer, desculpa, eu preciso passar a palavra. Nós temos mais 3 jornalistas que querem fazer pergunta. Eu vou pedir que vocês sejam bastante breves nas respostas, porque nós precisamos ainda gravar com as televisões e rádio. Por gentileza. Boa tarde, eu sou a Aline da Comunicação do PP Sindicato. Eu gostaria de saber se tem responsabilidade o chefe da Casa Civil, Eduardo Ciarra, e também o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Ademar Traiano. Pelo âmbito das investigações, até agora, nós não temos elementos que possam substanciar, que possam dar margem a um encaminhamento jurídico, uma responsabilização de nenhum dos dois. Tenho 2 perguntas. Uma, ficou constatado se alguém jogou algum tipo de artefato dos helicópteros, e outra, se em algum momento alguma das autoridades pediu para parar o que estava acontecendo. Alguém mandou suspender tudo, parar, de alguma forma? Bom, em relação aos helicópteros, nós temos aí uma impressão dos declarantes e uma informação, uma assertiva até técnica dos militares. Os declarantes, eu diria que mais de 2 dezenas, centenas de declarantes afirmam de uma maneira bastante, inclusive não apenas os próprios servidores professores, mas até alguns jornalistas que foram ouvidos, eles afirmam categoricamente que bombas foram lançadas no helicóptero. Isso é um dado constante nas declarações de uma maneira bastante reiterada. Do outro lado, os policiais militares entendem que se trata de uma mera impressão. Eles argumentam que, como houve o lançamento de bombas de alto alcance, que, na realidade, aqueles elementos, aquela fumaça que os manifestantes identificavam como sendo provenientes do helicóptero, na realidade, eram provenientes do lançamento de bombas à distância. Então, do ponto de vista dos militares, inclusive, eles
assertivamente dizem que isso não aconteceu e de que, na realidade, foi fruto do lançamento. Agora, do ponto de vista dos declarantes, há vários que, de fato, comentam em relação a isso. Em relação a pedir para parar, nós temos, inclusive, isso daí, uma quantidade imensa de vídeos, de imagens, além de declarações, no sentido de que digamos assim, a neutralização até daqueles manifestantes que promoviam uma resistência passiva, digamos assim, a ação policial ela foi muito contundente. Nós tivemos a oportunidade de assistir às 3 horas, sem cortes, do vídeo feito por uma das câmeras da Guarda Municipal, e fica nítido que em 15 minutos, praticamente, já tinha uma série de manifestantes já sendo vítimas, e em relação a isso, então esse é um detalhe, esse é um dado de que em pouco tempo aquela situação, pelo menos houve uma neutralização. Claro que também as câmeras indicam que também, durante um bom tempo, um grupo de pessoas, ali muitas vezes com escudos improvisados, de eucatex, com panelas, faziam uma resistência, às vezes levantavam as mãos, mas era um grupo nitidamente menor que, em momento algum, desafiavam essa questão. Agora, como eu disse, entre as imagens que nós recebemos, há muitos, inclusive, apelos assim, desesperados ou desesperadores do pessoal do carro de som, inclusive dizendo, olha, ninguém está avançando, você já não há mais necessidade de levar bomba. Um aspecto bastante pungente, bastante cruel da investigação foi a constatação, isso em muitos relatos e várias imagens, de que pessoas, primeiro, eram vítimas de novas bombas quando em fuga. Pessoas que estavam sendo recolhidas, que estavam sendo feridas, eram surpreendidas com novas bombas. A ação policial, como ela ocupou toda a extensão da Rua Cândido Abreu, não foi possível o acesso de ambulâncias. Então, como as ambulâncias não poderiam circular dali da rotatória da próxima prefeitura até a próxima assembleia, as pessoas eram carregadas pelos próprios manifestantes, se desvencilhando do gás lacrimogêneo, de novas bombas. Então, quer dizer, isso ficou assim bastante evidente de que as bombas tiveram uma aplicação intermitente. E muitos pedidos, apelos para parar. Pois não? Mas alguma das autoridades que foram ouvidas... Pois não. Doutor, fala. Só que não foram atendidos? O que a gente sabe é que parou. Quem estava comandando o BOP, que detinha o armamento mais agressivo, era o tenente-coronel Hudson. Ele relata que, em um certo momento, ele recebeu uma ordem pelo rádio de uma pessoa que ele não tem absoluta certeza de quem seja, mas que ele estima que seja o coronel Kogut, dizendo para parar. Nesse minuto, ele ordenou que a tropa parasse, foi o momento que interrompeu toda depois de 2 horas. Só complementando a questão a gente tem filmagem, além das declarações dos policiais, a gente tem filmagem de que o lançamento da bomba era feito através do uso de uma espécie de um morteiro. Isso faz com que a bomba desenvolva uma parábola muito alta, vai muito acima do solo, quer dizer, vai bem acima da copa das árvores, e vai a uma distância muito grande do local onde ela é disparada. Então, isso dá a impressão mesmo que a bomba vinha do alto. Então, várias pessoas relatam, veio do helicóptero, veio do alto de edifícios. Não existe nenhuma comprovação de que o helicóptero portasse qualquer tipo de bombas. Pelo contrário, né, as pessoas que foram ouvidas, os que pilotavam o helicóptero da Polícia Militar, quanto aquele que pilotava, que também eram policiais militares, que pilotavam helicóptero particular, eles dizem que não tinham armamento nenhum, só fizeram o sobrevoo de averiguação, e o helicóptero particular fez algumas, permaneceu estático acima da população para captação de imagens. Essa é a declaração lá do piloto desses helicópteros. A questão da interferência, e os representantes da APP estão aqui e presenciaram isso. Membros do próprio Ministério Público foram lá pessoalmente para intervir para que parasse. E só para ter uma ideia também da dimensão do incidente, que se alastrou por 2 horas, né?
nós temos dados que revelam que foram utilizadas mais de 2.000 balas de borracha e foram utilizadas mais de 1.000 granadas, enfim, de efeito moral, de gás lacrimogêneo, né? E o interessante, né, isso nós conseguimos evidenciar por um material de vídeo, material fotográfico e também por depoimento testemunhal, é que essas balas de borracha, né, enfim, existe toda uma forma para que se possa utilizar esses instrumentos, né? Em vários momentos nós detectamos disparos de bala de borracha com visada alta, né, nos manifestantes, e as bombas que eram lançadas também, elas, em grande parte, não eram lançadas ao redor dos manifestantes, mas por sobre os manifestantes, né? E os laudos de lesões corporais evidenciam vários ferimentos de fragmentos que produziram queimaduras sérias, né, nas pessoas, vários ferimentos em órgãos superiores, né, no olho, na testa, no rosto, enfim, no pescoço, no tórax, vários ferimentos de bala de borracha nas costas, né, de pessoas que eventualmente estavam socorrendo outras e foram atingidas, né? Então, isso revela a dimensão da ofensiva policial, e uma característica importante das vítimas é que, essencialmente, eram vítimas servidores, professores, alunos, mas muitas mulheres, né, e muitas pessoas de mais idade, né, e pessoas de 30 anos de magistério, né, que nunca tinham passado uma situação sequer aproximada desse evento, né? Isso, mais do que a questão da integridade física que foi violada em relação a esses servidores, né? Mas vários deles conseguiram nos passar um sentimento de aviltamento moral, né? E não conseguindo compreender como um mero direito, o exercício do direito de reunião, de manifestação pacífica, pôde redundar num quadro desse de mais de 200 vítimas, e, enfim, 150 e tantos laudos corporais evidenciados, algumas situações de gravidade também. Então, esse é um dado que demonstra toda a dimensão do que aconteceu ali nos arredores da Assembleia Legislativa no 29 de abril. Alguns colegas estão ainda em dúvida com relação ao trâmite dessa ação civil pública de improbidade. Então, por gentileza, doutor Paulo ou doutor Eliezer, posso explicar mais especificamente, não só a questão da ação, mas como funciona essa questão do foro privilegiado? Em relação à ação, se me permite, doutor Eliezer, em relação à ação por improbidade administrativa, como o doutor Eliezer explicou, na esfera criminal é definido que os tribunais superiores eles processem determinadas pessoas que possuem cargos, que podem, eventualmente, com esse processo, perderem o cargo. Então, se defende o cargo, não a pessoa. Se preserva o cargo, fazendo com que essa pessoa seja julgada perante um tribunal mais qualificado, vamos dizer assim, ou maior na hierarquia de jurisdição. Já em relação à ação de improbidade, o próprio Supremo já decidiu que isso é no primeiro grau. Essa ação vai ser proposta numa das varas da Fazenda aqui na comarca de Curitiba. Em relação à responsabilidade criminal, como nós falamos, vai ser os tribunais superiores que vão avaliar, na verdade a Procuradoria da República, que verificará se vai desmembrar a investigação, mas a princípio fica num lugar só essa investigação, envolvendo todos os agentes, aqueles que têm foro privilegiado e aqueles que não têm. Só a infração militar, porque a justiça militar ela é separada da justiça comum, é que corre aqui em primeiro grau. Então, os policiais militares irão responder perante uma vara da auditoria da Polícia Militar aqui em Curitiba. O colega, então, da TV Band, por gentileza. Pois não, até observando a fala dos senhores, eu pude observar que alguma ação também deve ser colocada para que nas próximas reivindicações ou nas próximas mobilizações possa ser, pelo menos, controlada essa ação de bombas, enfim, até de balas de efeito moral. O meu cinegrafista, ele estava devidamente credenciado, foi atacado por um pitbull.
Eu gostaria que vocês pudessem falar um pouco sobre isso, sobre um pitbull e também sobre a situação onde o governo fala muito de confronto. E quando há o confronto, quer dizer, há um revide do outro lado também. Se isso pôde, pelo menos, vocês perceberem que se houve confronto, se houve mesmo, professores podem ser responsabilizados por algum dano, por algum ato. Em relação ao uso desse armamento. Aqui no estado do Paraná, até o episódio de 29 de abril, só existia referência ao uso desse armamento no manual interno da Polícia Militar. Então, a Polícia Militar é que detém aqui no estado esse tipo de armamento, é ela que é treinada para essa utilização. Então, a única normativa, a única regra a respeito disso é pura e simplesmente um manual de operações. A partir do dia 29 de abril, no calor e na sequência dos eventos, o governo do estado baixou um decreto 1238, de 4 de maio de 2015. Nesse decreto, na verdade, se autoriza, é o primeiro ato legislativo que autoriza a utilização desse tipo de armamento, seja em ocorrências, operações, tumultos ou equivalentes. Ou seja, em qualquer situação que a Polícia Militar intervenha, ela pode através desse decreto, pode se utilizar desse tipo de armamento. O que nós entendemos a partir da investigação é de que é uma modalidade de armamento que não pode ser empregada indiscriminadamente, especialmente quando se trata de manifestações públicas, de reivindicações, enfim, de qualquer aglomeração maior. Então, há necessidade de se ter um regramento mais restrito. Estamos encaminhando, então, uma sugestão de alteração desse decreto para que só possa ser utilizado naquelas situações em que efetivamente ele seja necessário. Então, quando haja manifestações pacíficas, ele deve ser coibida a utilização desse tipo de armamento. E aí nós podemos incluir desde o uso das bombas, o uso da munição, de bala de borracha, até a utilização de animais, que hoje é totalmente prescrita. Nenhuma autoridade hoje que trabalha na segurança pública admite a utilização de animais quando se trata de grandes aglomerações de pessoas, dado o risco que isso representa. Nesse episódio, além do cinegrafista, também um deputado foi atingido pela ação do animal. E, com certeza, nenhum dos dois estava agredindo qualquer policial que seja. Então, a reação do animal é muito mais instintiva, ela é muito mais incontrolável quando a gente está frente aí a várias pessoas. Então, estamos encaminhando no sentido de fazer com que essa legislação coíba a utilização desse tipo de material. Em relação à ideia de confronto, esse confronto, se existiu, não teve a dimensão que a reação desenvolveu. Se houve algum tipo de atrito entre as pessoas que ali estavam e os policiais militares, ele foi amplamente superado pela reação da polícia imediatamente. Bom, nós dissemos, a situação está pronta, e nós falamos está sendo, porque tivemos dificuldades técnicas em encaminhar esses arquivos digitais. Mas esperamos superar essas dificuldades técnicas ainda ao longo desta tarde. Aí ela vai ser distribuída para uma das varas da Fazenda Pública, o juiz vai receber a petição, e a ação de improbidade, ela tem uma característica diferenciada, que antes do juiz receber a inicial, dar início ao processo, ele dá a oportunidade aos réus se manifestarem. É por isso que uma ação de improbidade ela não pode ser proposta sem que você já tenha fortes indícios daquilo que você pretende provar. Não se entra com uma ação de improbidade para que todos os indícios e evidências sejam feitas já em juízo. E é por isso que nós temos 25 volumes de informação. Então, o juiz, ao receber a petição, ele dará um prazo aos requeridos, porque só são réus depois que a ação for recebida, para se manifestar, e aí o juiz vai
examinar os fundamentos da petição inicial e os termos em que essas respostas foram colocadas e irá decidir se dá início ao processo ou não. Pessoal, nós queremos agradecer a quem nos acompanhou pela internet. Nesse momento, nós vamos encerrar a transmissão ao vivo, porque nós vamos posicionar o doutor Eliezer, que vai falar com a imprensa agora, se posicionando aí para falar com o pessoal da TV, rádio e quem de jornal também quiser acompanhar. Obrigada pela participação de todos. Agradecemos ao pessoal da PP Sindicato e demais cidadãos que acompanharam a nossa transmissão.